Quero contar para vocês agora um caso que está chamando bastante a atenção das autoridades neste momento. Pelo menos 20 corpos em estado avançado de decomposição foram encontrados em uma embarcação que estava à deriva na Baía de Maiaú, que fica perto da ilha de Canelas, na cidade de Bragança, estado do Pará. O barco, que parece uma grande canoa, foi encontrado hoje cedo por um grupo de pescadores que imediatamente chamaram as autoridades. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo agora é o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, conte primeiro os detalhes dessa história para depois a gente avançar um pouquinho sobre as investigações. Seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Evandro, ótima tarde, né? Lamentável uma história como essa, uma situação que vem chamando a atenção dos investigadores que já estão atuando no caso, inclusive. Homens que estavam naquela região acabaram encontrando essa embarcação e quando sentiram um cheiro muito forte naquela região, encontraram roupas, objetos e cerca de 20 corpos justamente nesta região, nesta embarcação. A imagem é muito forte, a nossa equipe já fez uma edição para não exibir os corpos, não exibir a imagem da forma que está circulando nas redes sociais, mas a gente conseguiu reparar, inclusive, Evandro, que tem uma parte, um compartimento, na verdade, na parte de baixo da embarcação, onde alguns estavam também. Então, alguns corpos estão na parte de baixo da embarcação, outros na parte de cima, já em estado avançado de decomposição. Então, neste momento, chove, inclusive, na região, é um local de difícil acesso e, de fato, chama a atenção, já que nenhuma identificação foi encontrada neste momento. Muito tempo exposto à água e o sol também é uma situação que, de fato, a investigação será necessário ir um pouco mais a fundo para conseguir identificar essas vítimas. O número ainda não é exato, mas cerca de 20 corpos que foram localizados nesta região. Evandro Cini. Nossa, Bruno Pinheiro do céu, que história horrorosa, né? No Pará. Eu quero entender também, se você pode trazer mais detalhes, os peritos, eles foram para o local, o trabalho ainda está bem no começo, né, Bruno? Porque se essa situação foi descoberta nesta manhã e num local, né, que não é de tão fácil acesso assim, provavelmente as autoridades ainda estejam no início das identificações, né? Eu conversava agora há pouco com uma fonte do Corpo de Bombeiros que está atuando naquela região e me disse o seguinte, que eles ainda vão receber ajuda da comunidade, usando as embarcações, inclusive de comerciantes que utilizam ali esta rota fluvial. Então, essas embarcações de comerciantes que vão auxiliar na retirada dos corpos. Tem uma curiosidade, porque a maré estando alta, essa equipe que está indo até o local já foi informada que só tem o dia de ir, que é hoje, não tem uma data de retorno, porque o retorno será muito mais complicado. Aqui da capital federal já tem uma equipe também da Polícia Federal do setor de identificação que está a caminho da região. Chegando lá, eles vão receber esse auxílio, essa estrutura também de barco e conseguir chegar até o local onde os corpos estão para conseguir fazer esse levantamento sobre essa identificação de cada vítima, né? E aí eu conversei com uma fonte da Polícia Federal que me disse o seguinte, que o setor de identificação será feito o quê? Usando a digital a informação, a digital de pessoas que estão em áreas de riscos, em áreas de conflito, enfim, essa região de áreas como são chamadas de região de uma ribeirinha, né? De comunidade ribeirinha. Então, essa digital, esse setor, com essas informações que será feito uma checagem. Mas também, claro que isso não é exato, não é uma informação já confirmada, existe ali uma suspeita que seja uma embarcação de refugiados que estavam naquela região tentando esse acesso. Então, claro que a investigação será muito longa, são 20 corpos e é necessário um levantamento muito criterioso. Reforço que existe um compartimento ali, que é onde as pessoas ficam na parte de baixo, na parte de cima, e aí resta saber se essa embarcação não chegou a ficar de lado, a tombar, inclusive, se existem outros corpos que também estavam na mesma embarcação e ficaram no meio do caminho. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. A gente vai atualizando essas informações. Se você tiver mais novidades, chame a gente por aqui.